Olá! Como vocês viram no quadro anterior, meu nome é Alexandre Tazinafo, sou engenheiro agrônomo e vou dar dicas para vocês sobre paisagismo. Hoje nós vamos falar sobre como montar um vaso, Isa. As pessoas compram plantas, compram os vasos, mas muitas vezes não sabem como plantar. Então vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer um vaso em casa, tá bom? Vamos lá. Bom, primeira coisa, você vai comprar um vaso, você tem que perceber, você tem que reparar se ele tem um buraco aqui no fundo, se ele tem um dreno, é um buraquinho que tem no fundo do vaso. Isso é muito importante para que a planta não fique encharcada e apodreça as raízes. Então o vaso tem que ter uma boa drenagem. Então nós vamos usar, para fazer esse vaso, nós vamos usar um pedaço de manta bidim, nós vamos colocar ela no fundo do vaso e vamos usar para ajudar nessa drenagem alguns cacos. Pode ser caco de telha ou daquele vaso velho que você não usa mais, enfim, algumas pedras. E vamos fazer tipo uma cabaninha. Nós vamos fazer uma coisa assim, uma cabaninha, para que a água escoe por aqui com facilidade. E nós vamos usar argila expandida. Depois de ter feito uma camada com essa argila, eu costumo fazer o seguinte, eu sugiro colocar uma outra manta, um outro pedaço de manta e colocar areia média. Eu costumo fazer essa outra camada com areia e colocando o bidim no meio para não misturar junto com a pedra. E venho com uma terceira camada de manta aqui. Para quê? Para que o substrato, a terra onde vai estar plantada essa planta, não misturar com areia e não misturar com argila expandida, obstruindo o dreno, né? E isso faz com que a raiz da planta fique só nessa superfície aqui, também não vá entrando e também tampar o fundo do vaso. Se tiver, onde tem terra, a raiz vai descendo. Então se tiver terra até o buraco, ela vai tampar o buraco do vaso, o dreno do vaso, tá certo? E aí nós vamos pegar um substrato, né? E você encontra esse substrato pronto já para plantio, né? Ou você pega uma terra e mistura 200 gramas de adubo, né? Que pode ser o de formulação NPK 10-10-10. Então esse adubo já misturado com o substrato próprio para fazer o plantio de mudas, né? Eu vou fazer um fundo para acomodar essa terra, né? Vou compactar ela um pouco e aí nós vamos pegar a muda que você adquiriu. É importante que você procure muda de procedência para que ela tenha maior vigor. Então nós vamos tirar ela da embalagem que ela veio, né? Que tira com facilidade. Importante você ver. É importante não deixar quebrar esse torrão de raiz, porque se ele quebrar facilita o apodrecimento, a entrada de doença, de fungos, enfim. É importante que ele esteja íntegro. Então nós vamos acomodar a planta aqui, né? E vamos colocando mais substrato até preencher todo o vaso. Pronto. Aí nós vamos apertar bastante a lateral também, para que não fique ar, não pode ficar ar, né? Onde a raiz vai estar. Porque se ficar o ar nas raízes, ela não cresce. Onde tem ar, a planta não solta a raiz. Essa planta é uma Zamioculca, é uma planta para ambiente interno. Nós vamos molhar essa planta, deixar o substrato dela pronto. Então é importante a rega do vaso, assim que você faz, para molhar toda uniformemente. Vamos lá, nós fizemos a rega da planta, isso é importante a gente molhar todo o vaso, né? Porque molhando todo o vaso, depois você não vai precisar colocar água nele ao ponto de encharcar todo o vaso. E aí nós vamos dar acabamento. Eu vou usar aqui pedrisco, que eu acho que vai dar um acabamento legal para usar na área interna. Então eu vou colocar o pedrisco. Eu posso pôr embaixo dele uma camada de areia, uma camada fina de areia. Isso ajuda a manter o pedrisco limpo por mais tempo. Mas se você fizer uma camada grossa também ele não vai ter problema de sujar. Aí. Agora nós vamos jogar mais um pouquinho de água, só para limpar o pedrisco, limpar a borda do vaso, limpar as folhas. E está pronto
o nosso vaso. Você pode colocar no local desejado. Na semana que vem, Isa, nós vamos falar de como cuidar desse vaso, como dar manutenção nesse vaso, como fazer adubação nele. Semana que vem nos encontramos novamente. Obrigado!